boa tarde a todo mundo. É um prazer estar com vocês. Desde a chegada do Hélio dos Anjos, do Guilherme, da comissão técnica, é normal quando há uma troca de comando, essa primeira impressão da nova comissão em relação aos jogadores. Obviamente, eles não participaram da montagem do elenco, tem as suas características, tanto físicas, né, que a gente está falando bastante aqui da parte física, como relacionada à parte técnica e tática, mas também não dá para fazer uma troca total, e nem seria preciso, né? Já colocando aqui a minha posição em relação ao elenco, um elenco que tem totais condições de buscar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas diante da lesão do Luiz Paulo, a gente está atrás de um lateral esquerdo, sim, a gente vai fazer de tudo para que a gente tenha novidades o quanto antes, não é fácil, não é simples, a janela ainda está fechada, né, mas mesmo assim a gente está no mercado procurando essa peça de reposição para o Luiz Paulo, que infelizmente vai ficar aí até o final do ano sem jogar. Matheus Silva já foi informado, ele estava no vestiário aqui nesse jogo contra o ex-time dele agora. No momento adequado vai ser feita a apresentação, quando tiver tudo certinho em relação à documentação e a janela abrir. E a gente continuar atento, como a gente já estava antes, a gente continuar sempre atento enquanto o mercado estiver aberto, enquanto a gente tiver possibilidade de reforçar o elenco e não de trazer peças por trazer, mas se a gente entender conjuntamente com a comissão, Hélio, que é necessário trazer mais 1, 2, 3 jogadores, isso vai ser feito, né? E a gente está sempre de olho no mercado. Tem uma situação preocupante aí que o Edgar fala. Daqui a pouco, já para poder ajudar nesse entendimento, daqui a pouco ele vai falar que acredita que o elenco é forte o suficiente para o acesso. E junto a isso, ele fala de 1, 2, 3 atletas. É meio complicado porque, veja, um é o zagueiro que já chegou, né? O outro é um lateral esquerdo que Luiz Paulo se machucou, né? Tá falando da temporada. O zagueiro, na verdade, o Náutico tá com déficit de zagueiro já faz um tempo. Então, veja que é uma necessidade, assim, que a gente não deveria nem estar discutindo aqui. O zagueiro lateral esquerdo, a gente não deveria nem estar discutindo, porque não é reforço. O Náutico perdeu o lateral esquerdo. Não tem como você jogar com o lateral esquerdo só, pô. Ainda mais o lateral esquerdo contestado, o que tá jogando. Então, o Náutico tá repondo um jogador que você perdeu pro restante da temporada. E zagueiro, o Náutico tá com déficit há muito tempo. Então, nenhum das duas você pode encarar como um reforço. Aí ele fala 1, 2, 3 atletas. Se os 2 primeiros são esses, é como se ficasse mais uma contratação para vir. Será que é o que a gente precisa? É só isso? Fora o zagueiro lateral esquerdo, mais um. Ah, mas pode ser que não seja mais um, pode ser que seja mais 2. Mesmo assim é muito pouco, pô. Alguém aqui não acha que o Náutico está precisando de lateral direito, por exemplo? Arnaldo vai passar 3 semanas fora. O próprio médico disse. Foi grau 2. E Arnaldo, quando voltar, ele não aguenta jogar. Primeiro, que a volta já vai ser num ritmo diferente, né? Veja só, Arnaldo bem, ele só joga um tempo. Imagina Arnaldo depois de um grau 2, 3 semanas fora. Marcos Ítalo, a gente já viu que, cara, desculpa, velho. Se a ficha demorou a cair, tudo bem. Mas Marcos Ítalo é um peladeiro, velho. Não tem a mínima condição. É porque o time de Marquinhos Santos, assim, era tão complexo de você entender o que era aquele time em campo, que você não conseguia observar certas situações. Quando o Hélio dos Anjos chega, porque o time de Hélio dos Anjos, ele é muito mais fácil de você enxergar o que ele está fazendo. Pode dar certo, pode dar errado, mas é mais fácil de você enxergar. Aí o Marcos Ítalo fica mais exposto. E não é exposição dele não ter cobertura, não. Está se tratando disso. Mas Hélio dos Anjos, ele joga de uma maneira mais crua. É mais fácil de você visualizar o lateral direito atuando como lateral direito, o lateral esquerdo como lateral esquerdo, o zagueiro como zagueiro. Marquinhos Santos era uma bagunça, porra. Marquinhos Santos, às vezes, botava 4 volantes no time, 3 zagueiros. O lateral direito era o ponta. Ele, às vezes, jogava com o Marcos Ítalo enfiado no ataque. Então, hoje a gente vê que Marcos Ítalo não tem condição. Arnaldo, fora 3 semanas, quando tiver à disposição, só dura um tempo. Então, a gente precisa do lateral direito.
Alguém acha que a gente não precisa de volante? E volante, de novo, é outra posição que não é reforço. É reposição de Souza que nunca chegou. Hoje a gente tem Auremi, que joga todo o jogo. Não aguenta também, porque tem jogo que ele joga trotando. E Igor Pereira também, que tá machucando muito também. Ou seja, Igor Pereira nesse momento tá fora. Tá prestes a voltar, ok, mas passou aí um tempo fora. Alguém vai garantir que nessa volta dele ele vai ficar saudável até o final da Série C? E meia. A gente vai ficar refém de Patrick. Inclusive disse ontem, Náutico precisa de um. A gente vai ficar refém de Patrick Alan, porque caiu o Vitor. Aí no dos Anjos, olha para Caio Vitor e vê insuficiência. Patrick Alan, quando ele decide se esconder do jogo, ou quando ele joga mal, o Náutico não existe em campo, como foi no jogo passado. E centroavante? O Náutico não precisa de centroavante? Bruno Mezenga, 3 semanas fora, viu? Paulo Sérgio não está à disposição. Paulo Sérgio mal ficou à disposição o ano inteiro. Então a gente vai tratar o Náutico hipotético ou o Náutico real? E Beirada? O último jogo a gente jogou com Talicinho e Hélio Borges de Beirada. E Léo Mago de centroavante. O Náutico não precisa de Beirada. Então veja. A gente vai até quando andar na Série C com o Náutico hipotético? Porque o Náutico hipotético tem quem tenha suas dúvidas, mas aparenta ser um esboço de um time. O que é o Náutico hipotético? Muriel, Arnaldo, que joga 90 minutos, que não existe, João Mastro, Carlinhos... O Matheus, né? E Luiz Paulo, que se machucou. Igor Pereira, o Auremi, Marco Antônio, Patrick Alan, no ataque Vinícius de um lado, Kelvin do outro e Paulo Sérgio de centroavante. Quantos desses times vai jogar contra o ABC? Quantos jogadores desse time vai jogar contra o ABC? Arnaldo não joga, João Macho não joga, Luiz Paulo não joga, Vinícius não joga, quer dizer, pode ser que Vinícius volte, né? Mas veja, em toda essa condição de você estar ressabiado com essa volta de Vinícius, que é natural. Todo mundo que passa por um procedimento, é óbvio que não vai estar 100%, ou pode acontecer alguma coisa, Deus o livre. Paulo Sérgio não joga. Então veja, parece que a diretoria imagina o Náutico hipotético. Edgar, daqui a pouco, ele vai dizer que ele acha que esse elenco é elenco para subir. É esse time que eu acabei de escalar, Edgar. Porque esse time, esse hipotético, botando 6, 7 jogadores aqui que não vão jogar contra o ABC, e a maioria deles não estão à disposição para os próximos jogos, esses jogadores, é esse que você está imaginando na sua cabeça, porque esse time tem gente que tem dúvida. Mas eu concordo com você que é um time que talvez dê esperança. Mas não é esse time que está jogando. Ou quando você fala do time que vai subir, é o time com o Talicinho e Léo Mago. Com o Leonardo no gol. Que é o que vai enfrentar o ABC. Dá play aí, Renato. O zagueiro que chegou o Matheus, e o lateral esquerdo, e a partir daí a gente analisar, dar um pouco de tempo também. A gente estreou ali com o Hélio com 2 resultados, com alguns resultados que não foram os 3 pontos, então dá aquele certo receio, pô, será que a gente está no caminho certo, será que não está? Depois vieram bons resultados. Então, assim, acho que é pouco tempo. Parece que a gente está há muito tempo aqui já com o professor, com o Hélio, mas é pouco tempo ainda, a gente precisa avaliar, a gente precisa ver realmente essa... Edgar, eu posso até concordar com você que é pouco tempo. Ainda mais que você é o profissional da área, você está acostumado a comandar elencos, a estar inserido dentro de elencos
você está aí na carreira há muito tempo, então eu não vou discordar de você desse ponto que é pouco tempo. Eu só vou colocar um elemento aqui. A Série C tem esse tempo todo? A gente já está em qual rodada, Renato? A gente vai para qual rodada agora? Ficar nona agora. A gente vai para a nona rodada. Ué, deixa eu ver aqui. A gente vai para a nona rodada, Edgar, com jogadores aí, jogadores importantes, com o médico elencando 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Veja, a gente tem esse tempo todo. Não, vai pra oitava rodada. Vai para a oitava rodada. A gente tem esse tempo todo. Então, eu não desacredito quando você fala que é pouco tempo, não. Mas eu lhe pergunto, a gente tem esse tempo todo? Pode seguir. Não, peraí. Não dá pra levar, devolutiva dos atletas. Deixa eu responder o Roberto Valente Oficial. Ele falou aqui, na cabeça de Atos, o clube está precisando de 7 jogadores na janela. Porém, de onde vai tirar dinheiro? A folha com comissão está em torno de 1,5 milhão. Roberto, eu garanto a você que eu sempre penso na parte financeira. Eu sempre penso na parte financeira, cara. Eu nunca faço um comentário ou acho que o Náutico tem que trazer um jogador sem considerar a parte financeira. Agora, veja só. Esse time do Náutico, quem garante que ele é melhor que o time do ano passado? Eu não tenho garantia nenhuma. E o time do ano passado era fraco. O time do ano passado terminou o Pernambucano com uma folha de 600 mil. Acompanhe meu raciocínio. 600 mil. A base de hoje é a base do time do Pernambucano do ano passado. É Paulo Sérgio, é Patrick Alain, é Arnaldo, é Mezenga, é Marco Antônio. Era Luiz Paulo até um dia desse. Então veja, se a base do meu time hoje é a mesma da base do Pernambucano do ano passado, que tinha uma folha de 600 mil, e eu não estou falando do elenco completo, eu estou citando aqui 8 jogadores, até 8 jogadores. Significa que esses 8 jogadores eles não valem os 600 mil, né? Porque ali era 600 mil, era o elenco completo. Vamos chutar aqui que vale a 300, beleza? Se hoje você está falando que tem 1,5 milhão de folha, quer dizer que o Náutico tinha uma base de 300 mil, que é desde o Pernambucano do ano passado, e a gente tinha que ter um acréscimo de 1,2 milhão. Você está vendo esse acréscimo em campo? Você está vendo 1,2 milhão a mais no elenco? Não está vendo. Então, veja. Hoje, o Náutico ele não consegue se dizer melhor do que o time que jogou a Série C do ano passado, que ficou em 9º lugar e era muito fraco, mesmo custando o dobro da folha. Então, talvez, Roberto, esses 7 jogadores que você está dizendo, e eu até acredito que o Náutico não tem o dinheiro, é porque o dinheiro foi mal utilizado. E se o dinheiro foi mal utilizado, foi jogado pelo ralo, primeiro que tem a responsabilidade de Eduardo Granja, e ele não é responsabilizado, ok? Nunca. Segundo, que se esse dinheiro foi gasto, se esse dinheiro foi pelo ralo, e agora não tem como, pela necessidade do time de contratar jogadores, e não, isso não é opinião só minha, é opinião do técnico do Náutico, dos Anjos pensa da mesma forma. Se não tem o dinheiro, aí eu vou falar com um alvirrubro, me fala isso direto, e às vezes eu chamo ele de lunático por pensar desse jeito, mas eu vou ter que concordar com ele. Chega para a torcida e diz que não tem como ir para lugar nenhum. Porque o time custa o dobro do valor. Joga igual ou menos do que o ano passado. E não tem dinheiro para poder fazer as reposições e os reforços que a gente precisa para conseguir o objetivo. Então começa a entrevista dizendo que não vai para lugar nenhum, velho. Porque sempre apostar na aleatoriedade do futebol é muito confortável, pô. É muito confortável. Joga no peito do pai que não vai subir, porra. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer: não temos como nos reforçar
e a gente vai ver o que vai acontecer aí no campeonato. Rezar para que os jogadores que estão machucados voltem e que dê tempo de a gente conseguir sucesso em alguns jogos e classifique. E não fazer o que o Edgar vai falar daqui a pouco, quando ele diz que o elenco é suficiente para poder subir. Atletas, até na parte física, eles ainda não chegaram na parte física do jeito que o professor gosta, né, com a intensidade que ele espera dentro da partida, apesar dele já ter deixado claro também, tanto internamente quanto externamente, de que dos clubes que ele pegou no meio de um trabalho foi o que teve uma resposta mais rápida. Então isso deixa a gente também bastante esperançoso para que esses resultados sejam obtidos. Mas a partir daí a gente vê se há necessidade ou não de mais um ou outro reforço e a posição que seria esse eventual reforço. Existe fazer você mesmo e existe fazer. Boa tarde. Queria que você comentasse, porque que toda vez quando está chegando o período de janela, há muita especulação, né? O nosso trabalho é procurar nomes, e o de vocês é negar ou esconder. E claro que nomes, provavelmente você não vai dar. Mas você poderia traçar, pelo menos para a gente, qual tipo de jogador que o elenco carece, ou determinado perfil, determinada posição que vai agregar esse atual elenco náutico? Vou pedir licença para a gente ficar, então, no zagueiro, que já é uma realidade que chegou, e o lateral esquerdo, que a gente todo mundo sabe que a gente está atrás dessa posição pelo motivo da lesão, porque a partir daí a gente falar de outras posições, acho que a gente vai ficar um pouco vago essa discussão. O lateral esquerdo, que possa entregar principalmente a parte física que o Hélio pede, um jogador com intensidade, um jogador de força, um jogador resistente, que consiga ali fazer o apoio, fazer o retorno na linha de 4 defensiva e consiga jogar numa linha de 4 mais à frente, né? Igual ele gosta de colocar os seus times, né? Um jogador com uma boa minutagem, aí a gente fala, pô, mas como você vai trazer um jogador numa boa minutagem? Porque se ele estiver jogando, provavelmente você não vai trazer, né? Então a gente tem que ver ali esse histórico dele recente, né? Não necessariamente neste momento um atleta que esteja jogando, porque senão ele não viria, né? Mas alguém que tenha um histórico recente de bons trabalhos e boa minutagem de partidas disputadas. E então acho que o perfil do lateral esquerdo é esse. O zagueiro é um zagueiro que tem a confiança do Hélio. Trabalhou com ele, um jogador que foi monitorado quando a gente montou o elenco ali atrás. A gente avaliou junto com a antiga comissão, a gente olhou. Naquele determinado momento, a gente tinha que fazer uma opção por um zagueiro, né? E a gente fez uma outra opção, né? Mas é um atleta que foi olhado, inclusive, por nós. E a partir do momento que o Hélio chegou e a gente... Ele disse que... Jesus... Ele disse que o zagueiro que o Náutico acabou de contratar, o Matheus Silva, que estava na Ponte Preta, ele foi observado no começo do ano, essa informação já tinha passado aqui. E que no momento eles analisaram e preferiram optar por outra opção. Significa o quê? Que o Matheus Silva foi preterido por um jogador que atualmente está no elenco, que foi contratado naquela época do ano. Eu pergunto, que jogador é esse, velho? Será que foi Ryan? Ryan? Fagner Alemão? Léo Couto, pelo amor de Deus, não foi, né? Léo Couto é um jogador de 12 mil. Tu duvida? Tu duvida? Não tem como, pô. O Léo Couto é um jogador de 12 mil, pô. O salário de Matheus Silva é um salário mais salgado. Qual foi o outro jogador que eles optaram? Detalhe, assim, são verdades que doem, mas que doem, mas estão implícitas na fala dele. Com todo respeito a Edgar, mas ele está dizendo aí que o zagueiro que a gente acabou de contratar é pior do que os que a gente contratou no começo do ano. É pior que Fagner Alemão, é pior do que Raya. Porque se preterir o jogador aos outros, é porque está abaixo. Dá play aí, Renato. Vamos lá. A gente já tinha a busca pelo zagueiro, ele falou, pô, o Matheus me agrada, tem um perfil que eu gosto, de liderança, de imposição física,
Então, foi mais nessa linha aí a vinda do Matheus. Edgar, sobre a chegada de alguns reforços, o presidente tem falado de que está com limite financeiro. O clube já não tem dinheiro para contratar, mas vai ter que fazer esse esforço. Passa também por algum tipo de saída, porque, claro, o departamento médico está cheio, mas tem alguns jogadores que nem departamento médico, nem cada um. Então, passa por isso aí a possibilidade de folgar um pouco mais nessa folha, finalmente, para poder vocês repor. Sempre que há a necessidade, e é uma realidade, não só do Náutico, mas dos clubes da Série C, de uma maneira geral, tirando talvez uma outra exceção, a gente não tem um orçamento ilimitado, longe disso. É um clube que paga em dia, paga corretamente. Desde que eu cheguei aqui, e antes de eu chegar aqui, vocês sabem melhor do que eu, que tudo é cumprido pelo presidente, pela diretoria atual. Mas se houver essa necessidade e na chegada... Outra verdade que está implícita na fala de Edgar, que Lucas Guerra definiu muito bem aqui. Assim, sem querer entrar no mérito da questão, se é certo, se é errado, mas é o que a fala deixa claro, tá? Lucas Guerra colocou, claramente não tem nenhuma convicção. Só trouxeram porque ele pediu. Está muito claro na fala dele. Edgar fez questão de deixar isso claro. Né? Qual é a característica do jogador? A principal característica é o treinador gosta dele. O resumo foi isso. Pode dar play. De reforços, a gente tiver que fazer uma ou outra saída, ela vai ser feita. A gente tem que trabalhar na realidade do clube. Né? Dá pausa a gente vai aí, fazer a conversa que tiver que ser feita. Marcos Brito. Não necessariamente. Ele foi preterido devido ao custo-benefício. Custo-benefício com Ryan e Fagner Alemão, meu amigo. Caramba, velho. É como você comprar uma folha de madeira e chamar de televisão. Quanto custa uma televisão? R$ 1.200. Quanto custa uma folha de madeira? R$100. Assiste TV na porra da folha de madeira? Qual o custo-benefício que Fagner Alemão e Ryan têm, pelo amor de Deus? Dá play. E sem contar que Fagner Alemão ele estava em contrato de risco, né? Feita com um atleta que estiver nessa situação, muitas vezes até o atleta mesmo, por falta de oportunidade, às vezes essa janela não é só o clube que vai atrás de reforços, né? O atleta que às vezes perde um pouco de espaço em determinada situação, com um determinado treinador, ele também procura ver outras opções, então é algo que pode acontecer e é algo que vai ser melhor para o clube, né? Se não houver um aumento no orçamento, é bom para todo mundo. Liga, boa tarde. São duas perguntas em uma e as duas meio que se chocam. A primeira delas bate muito no que já foi perguntado, se vocês já têm mais ou menos uma ideia da porcentagem a mais que vocês podem ir atrás do mercado, 10% da folha, 20% da folha, para incrementar em chegadas, em atletas contratados, e perfil de mercado que o Náutico está atrás. Essa janela que vai abrir agora é uma janela muito específica por conta do Super Mundial de Clubes, né? Vai durar menos de 10 dias. A janela de julho já vai ser em reta final de Série D. Alguns clubes da Série D já eliminados, se desfazendo de alguns atletas interessantes. Como é que está sendo essa procura do Náutico agora, nessa janela de junho? É mais perfil Série B, Série C, e em julho Série D algum destaque, ou está todo mundo no mesmo bolso? Não, você falou bem, a gente tem uma janela de exceção que vai durar muito pouco e as contratações elas vão acabar sendo pontuais. Né? Elas vão ser pontuais. A chegada do Matheus, a chegada do lateral esquerdo, que são necessidades que o clube detectou. Se houver mais alguma necessidade nesse curto espaço de tempo que a gente tem até essa abertura dessa janela de exceção, a gente vai trazer jogadores no mesmo perfil que eu falei do lateral esquerdo, jogadores com força, resistentes, com velocidade, com boa minutagem, né, que possam entregar fisicamente em relação à intensidade o que o professor Hélio pede e, obviamente, que tenha a qualidade que a gente possa melhorar em relação à parte técnica o que a gente tem. Tá? Em relação à janela de julho, você tem toda a razão, a gente vai estar, se eu não me engano, ali na 12ª ou 13ª rodada, vai estar na reta final. Ela mais do que essa tela vai ser realmente bem pontual, talvez
Espero que não, doutor, por lesão, que a gente não tenha mais nenhuma lesão. Ou aquele reforço pontual de trazer algo de qualidade. Então eu não vejo realmente o Náutico indo no mercado para fazer uma reformulação completa do elenco, porque não é essa a necessidade, não é isso que a gente entende. Né? O Náutico está no caminho certo, é óbvio que seria... Agora quem parou fui eu. Abre teu microfone, Adi. Ah, não, tava fechado não. Porra, não é caminho certo, não é caminho certo, gente, não é. Como é que pode ser um caminho certo quando a gente está passando por uma inconstância desde o começo do ano? Mas tudo bem, Edgar Montemor jamais iria dizer nós estamos no caminho errado. Só que ele poderia poupar de dizer que está no caminho certo. Poderia dizer estamos buscando os ajustes, estamos querendo aprimorar, sabemos que o Náutico pode render mais, não é o que nós queremos este começo de campeonato. Existem formas e formas de falar de que as coisas precisam mudar. Só que quando o dirigente ele demonstra uma convicção que a gente sabe que não existe, ou se existe, a gente tá fudido, é muito preocupante. É muito preocupante. Porque, gente, temos um sério problema ocorrendo em relação à posição de centroavante. Paulo Sérgio, ele vem se machucando de uma maneira muito constante. Eu compreendo que, nesse momento, há o fator Hélio dos Anjos, que chegou, trouxe um novo padrão de preparação física, e os atletas acabam sentindo. Mas, assim, a gente vai realmente continuar se arriscando dessa forma? Agora foi Bruno Mezenga. Como é que a gente vai sábado para esse jogo contra o ABC? Não sei se Hélio dos Anjos vai insistir com o Léo Mago. Mas, assim, é uma situação que é muito complicada. A gente tá precisando de um meio-campista urgentemente. Tá muito... Olha, tá escancarado que o grande problema do Náutico, a cada dia que passa, ele é o meio-campista. Porque Patrick Alan, ele não consegue assimilar o jogo de Hélio dos Anjos. Ele não consegue ter regularidade. Ele faz um jogo bom e faz várias partidas ruins. Então, se nada for feito nesse aspecto, onde é que tem um caminho certo? O Náutico hoje precisa. Trouxe o Matheus Silva, né? Precisa ainda de um lateral esquerdo, precisa de um meio-campista, precisa talvez de um centroavante. Então, assim, tá complicado, velho. É uma imposição de convicção que traz desespero pro torcedor. Cara, é só olhar o segundo tempo da Ponte, pô. O Náutico estava em campo com Leonardo da Base estreando no gol. O Náutico estava com Talicinho, Léo Mago e Hélio Borges no comando de ataque. Hélio Borges que estava, entre aspas, assim, no modo de falar, quase que afastado um dia desse, pô. Teve jogo que Hélio Borges não pegou nem banco, pô. Assim, tava atrás da fila. Aí esse cara é o meu ponta do lado direito. No meu ponta do lado esquerdo é Talicinho, que Jesus. O que acontece do lado de Talicinho? Nada. Absolutamente nada. O jogador não tá pronto, porra. O jogador não sabe nem cortar pros dois lados, porra. O drible dele é só pro cruzeiro na linha de fundo. É a jogada mais fácil de ser marcada. E de centroavante, eu tinha Léo Mago, assim. Léo Mago é um dos maiores absurdos que eu já vi acontecendo no Náutico. De novo, velho. Com todo respeito ao jogador, velho. Mas Léo Mago não pode vestir a camisa do Náutico. É só ver a história do cara, pô. O cara tem a base completa do clube. Aí o cara completa 20 anos, completa 21, 22, 23 e vem estrear com 23 anos. Depois de passar 8 anos dentro do clube, ele vinha estrear com 23 anos. Esse ano, ele estava no banco do América de Pernambuco, jogando a Série A3. A Série A3. Eu vi a estreia do América no Pernambucano, A3, esse ano. Esse ano não, na verdade, final do ano passado. Ele jogou porque o América tinha um monte de jogador que não estava regularizado. Ele foi o pior em campo. Ele foi o pior em campo. Achei o jogo na íntegra. E o Náutico tem peças, porra. O Náutico tinha o Leandro Cauã.
Leandro Cauã meu irmão, é inacreditável como o Náutico não sabe o jogador que ele tem na mão. Ah, mas o jogador é difícil. Meu irmão, centroavante tem que ser marrento mesmo. Ah, mas o empresário é complicado, ele queria ir pro Inter. Puta que pariu, velho. Pra que Eduardo Granja serve se não for para convencer o jogador que o caminho dele, ele tem contrato com o Náutico e a vida dele é o Náutico, ele precisa jogar pelo Náutico. Porque se eu for depender de, não, mas o Leandro Cauã, ele pensava não sei o que lá. Foda-se o que Leandro Cauã pensa, meu irmão. Se eu tenho um diretor de futebol, é para botar o jogador no caminho correto. É para chamar o jogador, conversar. O jogador não entendeu na primeira coisa, entende na segunda, não entendeu na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, até entrar na cabeça do cidadão. O que não dá é para o único jogador que aparece na base com capacidade de jogar um jogo na Série C pelo Náutico, eu dizer, não, ele tem um gênio muito difícil. Ele quer ir para o Internacional, vou deixar ele ir. Para que eu não tenho um diretor de futebol, então? Para que eu tenho um diretor de futebol, então, se não sabe nem fazer esse serviço com o jogador? Dá play, Renato. Falar que a gente está no caminho, se ele tivesse vencido o último jogo, a gente estaria aí em quinto ou sexto lugar. Faria mais sentido para a torcida e para vocês, o que eu estou falando, mas a gente tem confiança no trabalho que está sendo desenvolvido e os reforços vão ser pontuais, realmente. Edgar, a gente falou agora, aproveitar até um momento fazendo um papo com você, presente futuro nas contratações, agora voltando um pouco, retrocedendo um pouco no passado. Como você classifica a montagem do elenco atual, ainda sob a do Marquinhos, naquela pré-temporada que foi feita antes do Campeonato Pernambucano? Como você classifica? Você classifica como ótima, boa, regular? De fato, teve algumas falhas na montagem do elenco lá atrás que resulta no montal de hoje? Só desligar a conta. Depois que vocês fizerem as perguntas, me liga para não passar aqui. Eu creio que ela nunca vai ser 100% correta. A montagem do elenco. Seria muita pretensão da minha parte ou de qualquer outro profissional que trabalha dentro dessa montagem. O executivo é uma peça importantíssima nessa montagem, mas ele não trabalha nela sozinho, apesar de ser o responsável direto por essas contratações. Mas eu vejo o Náutico contratando melhor. Teve mais acertos do que erros. E as saídas, as reformulações foram feitas, algumas saídas. Meu Deus do céu, Jesus. Olhai por nós. Eu sei que você deve estar preocupado com coisas maiores, mas olha aqui a aflição do teu filho. Cara, ele acabou de dizer que teve mais acertos do que erro. Assim, meu irmão, assim, pô, foda, velho, na minha cara, pô. Velho, não, ele teve mais acertos do que erro. Cara, se teve mais acertos do que erros, e a gente foi eliminado nas quartas de finais do Campeonato Pernambucano, a gente perdeu do Decisão, a gente ficou fora das Copas no ano que vem, a gente tá em... Que posição a gente tá na Série C, Renato? Tá no mudo. 13º. A gente tem 13º na Série C. Como é que deu mais certo do que errado, pelo amor de Deus, cara? O que teria que acontecer se desse mais errado do que certo? A gente ser rebaixado do estadual? Cara, assim, velho. Com todo respeito, Edgar, mas pensa um pouco na hora de falar, cara. Eu sei que o discurso é muito para defender o seu cargo, ninguém vai estar levantando provas contra si mesmo. Mas é como o Renato disse, pô, escolhe melhor as palavras, pega todo o discurso, coloca no chat GPT e diz pro chat GPT assim, retire as partes do discurso que eu vou me comprometer. Ou retire a parte do discurso que é incoerente, que é uma cara de pau. Assim, coloca o discurso e coloca, certo, este aqui é o meu discurso, porém, vou mostrar aqui todas as notícias negativas do ano e a classificação do campeonato e o rendimento em cada competição do time. Esse discurso é coerente? Entende? Cara, você não pode dizer que teve mais acertos do que ele, velho.
A não ser que... O que é que você considera um acerto? Você contratar um jogador que ele não renda nada, mas ele é uma boa pessoa? Ah, eu contratei... Eu renovei com o Odivan. Joga nada. Nem fica à disposição direito. Mas o Odivan é um cara do caralho, velho. Eu fui no churrasco na casa dele. Meu amigo. Ele deixa uma picanha no ponto certinho. Faz um molho de gorgonzola que, olha, é de comer de joelhos. Beleza, velho. Só se for isso. Considerar essas coisas off futebol. Fora do gramado. Porque dentro do gramado não tem como você fazer uma leitura que teve mais acerto do que erros, velho. Assim, é chamar a gente, todo mundo assim, de trouxa, de burro. É foda, velho. É foda. Vai, Renato, dá play aí pra ver se a gente acaba logo isso. Já foram feitas algumas chegadas, algumas reposições, mostram que elas não foram muitas. Pô, mas hoje o Náutico está fora do G8, sim. Hoje o cenário, o cenário da nossa posição na tabela talvez não seja meu amigo nessa fala quando eu estou fazendo isso com vocês, mas eu continuo falando. A gente está no caminho certo. A gente ainda precisa fazer mais um ajuste ou outro no elenco, mas eu vejo sim que o elenco foi feito com mais acertos do que erros. Obviamente, quando a gente tem a troca de comando e uma mudança no perfil, né, tanto da parte física, técnica, tática, de gestão, algumas peças passam a não fazer tanto sentido como fizeram ali atrás, mas aí cabe não só a comissão técnica nova fazer com que esses atletas se adequem a esse novo perfil, e se eles se adequarem, ótimo. Se não se adequarem, a gente vai fazer a troca que for necessária, mas eu vejo um elenco disposto, principalmente isso, disposto a entregar o que o professor Hélio quer. A gente vê jogadores no dia a dia comprometidos em atingir as metas, seja elas de que valência for, seja física, técnica. Eles estão dispostos a entregar isso para o Hélio, para o Náutico, para a gente, no final do ano, essa minha resposta de a gente acertou mais do que errou, fazer mais sentido do que talvez ela faça agora. Ele assumiu que não faz sentido nenhum. Meu irmão, no final de tudo ele disse que no futuro a gente suba para poder o que eu estou falando aqui faça algum sentido, porque realmente não faz nenhum sentido o que eu estou falando aqui. Caramba, velho. Puta que pariu, meu irmão. Eita, Lelê. Vai, Renato. Eu tô triste porque a gente não tá... Eu não pude estar presente nessa coletiva para eu poder ouvir Edgar Monteiro falando... Renato. O cara sumiu no final, que o que ele tá falando não faz sentido, porra. Cara, velho, meu irmão, eu não precisaria ter comentado nada do que eu comentei, pô. No final, o próprio Edgar, ele ia dizer que Vamos ouvir. Seja força, seja física, técnica, eles estão dispostos a entregar isso para o Hélio, para o Náutico, para a gente, no final do ano, essa minha resposta de a gente acertou mais do que errou, fazer mais sentido do que talvez ela faça agora. Eita, mundão da porra! É foda. E se eu tivesse nessa coletiva, eu ia enumerar todos os problemas, todos, com todo respeito aos repórteres, enfim, aos cronistas que estavam presentes, mas a gente pode fazer um breve resumo aqui. Douglas Borges, Léo Coutro, Fagner Alemão, eliminação precoce do Pernambucano, má campanha na Copa do Nordeste, péssimo começo na Série C, a falta de uma aptidão física maior dos atletas, a falta de competições no ano que vem. Onde é que temos mais acertos que erros num ano desastroso como esse? Veja, eu estou falando isso agora e estou aqui rezando, vou me ajoelhar junto aqui, vou colocar aquela trilha de fundo que a gente já tem aqui. Eu vou fazer absolutamente tudo, vou chegar, tudo, fazer oração. Não fazer oração de novo não, né, Renato? Não, oração hoje não, Renato. Não vou fazer oração não. Escute, eu estou dizendo aqui que eu vou fazer isso para que, a partir de sábado, tudo isso vire e a gente consiga
uma recuperação, o time consiga criar um cenário novo e tal, e a gente venha subir. Mas o que acontece até o exato momento tá longe de ser muito mais acerto que erro, velho. Não tem condição, pô. Porra, querer fazer o torcedor de besta, porra. O que ele falou não faz sentido, porra. Ele disse, porra, que o que ele falou não faz sentido, porra. Assim, não foi só eu que disse isso, não. Foi ele. Ele mesmo disse no final. O que eu falei aqui foi um monte de bobagem, galera. Pegadinha do malandro. Não acredito no que eu falei. Talvez se a gente subir, vocês possam fazer de conta que fez algum sentido. Ai, ai. Dá pra ir para acabar? Edgar, eu queria falar mais sobre questão de relação, comunicação. Agora, a relação entre o clube, torcida, com a comunicação pela imprensa do meio, para tentar levar o que acontece aqui dentro para o torcedor que fica nas redes sociais. Você acha que até então houve uma falha nisso? Porque muita coisa, agora a gente percebe que a coisa está caminhando de uma forma diferente. Mas há 3 meses atrás... Puxa a cara de Matheus. A cara de Matheus, porra, no negócio. Porra, Matheus. Porra, Matheus. Você acha que até então houve uma falha nisso? Porque muita coisa, agora a gente percebe que a coisa está caminhando de uma forma diferente. Olha a cara de Matheus. Mas há 3 meses atrás, qualquer tipo de informação aqui, a gente também cabe para a gente dizer que o Náutico era a Coreia do Norte. Coreia do Náutico. Então, assim, é uma coisa muito difícil de Repetiu Coreia do Norte, do Náutico. Não, porque eles também não têm culpa nisso. Mas qualquer tipo de informação aqui, a gente também cabe para a gente dizer que o Náutico era a Coreia do Norte. Você tem uma ideia. Então, assim, era uma coisa muito difícil de gente conseguir informação. Não por culpa da assessoria, não, porque eles também não têm culpa nisso. A parte mesmo que está lá dentro. E isso está modificando, isso vai trazer, vai aproximar mais o público da torcida num momento importante, precisa de apoio e tudo isso. Vocês consideram que realmente estava tendo dificuldade na comunicação? Olha, em relação à comunicação, vou responder em relação à minha função, o executivo que hoje estou à frente do departamento de futebol do Náutico. Por exemplo, eu sempre respondo todas as mensagens, todas as ligações que são feitas para mim e sempre procuro responder as perguntas que são feitas. Alguns já sabem que quando perguntam, pô, você está trazendo algum jogador, eu não vou responder, né? A não ser que ele já tenha sido contratado. Pô, tem algum... Cara, não é o meu perfil passar informações que ainda não são concretas, mas em relação a qualquer outro tipo de informação, eu particularmente sempre estive bastante aberto, né? Não só em relação ao contato por telefone ou todas as vezes que eu fui convidado para participar de conversas, de programas, eu sempre me coloquei à disposição e fui. Dá pausa aí. O CT Wilson Campos também está aberto. Veja, Edgar falou que toda vez que foi chamado para programas, ele se mostrou à disposição e sempre aceitou. É verdade. A gente chamou o Edgar para vir aqui conversar com a gente. E o Edgar Montemor aceitou. Mas ele foi vetado por Eduardo Granja. Para a gente... Pô, posso ir lá, sentar lá e a gente bater um papo sobre náutico, sobre futebol? Com certeza. Vai ser um prazer recebê-los. Então, eu vejo que a informação é uma via de mão dupla, né? Acho que se ela for procurada ali da maneira correta, ela vai ser passada, assim. E essa relação com a torcida... Cacete, porra! Na derrota para o São Paulo, e ela é ruim que a gente não ganhou e não classificou, mas por outro lado, você vê a torcida, o que ela apoiou naquela partida. A gente sabe que o Náutico vai ter muito mais chances de conquistar o acesso se a torcida tiver aquele comportamento. E a gente entende também, cara, que a torcida tá machucada, tá chateada, que é difícil muitas vezes ter aquele comportamento todo jogo, mas o que a gente pede pro torcedor é que acredite até o fim. O fim é lá no final do campeonato. O fim não é quando terminou o jogo da Ponte Preta, que se tiver que vaiar, tem que vaiar. Se tiver que cobrar, tem que cobrar.
mas o próximo jogo que a gente tenha esse apoio que a torcida vem trazendo e que ele seja cada vez maior, porque o Náutico só é o Náutico por conta da sua torcida. Né? Se o Náutico não tivesse a torcida que tem, ele ia ser mais um clube. Né? Então, um dos fatores que coloca o Náutico como favorito, e eu continuo achando que, entendendo que o Náutico é sim um favorito ao acesso, muito passa da sua torcida, da sua força, essa equipe. Assim, isso aí é um erro também de saber a definição das palavras, vou Edgar. Assim, com todo respeito. Mas favorito tem um significado, pô. Você pode, como você já disse já ao longo dessa entrevista, que acredita no acesso, beleza. Mas favorito, o favorito ele não está em 13º. O favorito não está projetado para o próximo jogo com 8 desfalques, pô. Favorito, velho. As principais peças do Náutico, o médico disse aí, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e tu acha que o Náutico é favorito? Esse time. Tá? Então, lógico que a gente sempre tem que melhorar, a gente está aberto a sugestões em relação à melhoria de informação, mas eu acho que é isso. Não sei se fui na... Fazer com relação ao próprio jogo, jogador de jogo, relação ao concentrado, segue algo do discreto. Para conseguir ter informação. Entendi. É isso. Beleza, pessoal? Mais alguém quer? Tá bem, pessoal. Quem quiser, tomou, você vai ligar para o Fechou então? Acho que tem uma geral. Acabou.